Olá, estudantes do sétimo ano. Hoje trabalharemos dois novos conteúdos, a Baixa Idade Média e o Império Bizantino. Bom, a Baixa Idade Média foi o período em que iniciou a decadência do período medieval na Europa Ocidental. Quais as características, pessoal, que marcaram esses acontecimentos? Primeiro, as cidades e o comércio aos poucos estão crescendo na Europa Ocidental. E aquele poder total que a Igreja Católica tinha e a nobreza vai aos poucos enfraquecendo. E isso começa muito com as cruzadas que vão acontecer, que é a guerra que o Papa Urbano II declara contra os muçulmanos. Então vai ter umas 8 expedições de cristãos que vão lá para a região onde Jesus nasceu combater os muçulmanos. Obviamente, eles não conseguiram derrotar os muçulmanos, que continuaram dominando aquelas regiões. Mas, a partir dali, começou a ter um crescimento do comércio. Porque cada vez mais começou a sair gente da Europa Ocidental e passar pelo Mar Mediterrâneo, conhecer a parte oriental da Europa, conhecer o Oriente Médio, a Ásia. E eles começaram o quê? A conhecer os produtos, a se interessar por comprar produtos, é seda, é a porcelana que vem da Índia, da China, ou seja, a Europa Ocidental começa a aumentar muito a partir daí, a partir do ano 1100, 1200, o comércio com aquela região. Então você tem o comércio, as cidades voltando a surgir, né, surgindo várias novas e aquelas que tinham decaído voltando a crescer, e vai surgir uma nova classe social, que é a burguesia, que tem esse nome porque elas se formaram ao redor dos burgos, nas cidades. Quem era a burguesia? Os comerciantes, os banqueiros, que começaram a ganhar muita força nesse período, pessoal. Então, a Baixa Idade Média é o período histórico de enfraquecimento do período medieval, que vai de 1100, 1200, 1300, até mais ou menos aquela região ali, aquela época ali de 1453, quando o Império Romano do Oriente cai e daí encerra a Idade Média oficialmente. Então, nós já estudamos no começo do ano a Alta Idade Média, o período de crescimento, que foi as nossas primeiras 2 semanas aqui na aula virtual, e agora estamos na Baixa Idade Média, alta do século 5 ao 11, por volta de 500 a 1100, e a Baixa Idade Média do 11 ao 15, 1100 a 1450, 1500, tá, pessoal? Baixa Idade Média. Crescimento do comércio, crescimento das cidades. Nós temos também o fortalecimento dos reis, que começam a ampliar território, a ficar mais forte, e o surgimento da burguesia, que são os comerciantes, que vem ganhando muita força. E a Igreja Católica e a nobreza perdem terras, perdem aquele total poder. Continuam fortes e influentes, mas perdem espaço. Porque vai ter lugares que os reis vão pegar parte da terra da igreja, que vão acabar ampliando territórios, e o nobre, o senhor medieval, com medo dos protestos, da grande resistência dos camponeses, vai acabar pedindo ajuda para o rei, que em troca de ajuda de proteção vai acabar também, né, pessoal, conseguindo mais terras, e assim a nobreza e a Igreja Católica acabam enfraquecendo um pouco no período da Baixa Idade Média. Vocês sabem que a Idade Média começou com a queda do Império Romano do Ocidente e terminou com a queda do Império Romano do Oriente. E daí eu entro na segunda parte, que é o Império Bizantino. Império Bizantino é a mesma coisa que Império Romano do Oriente. Ele continua existindo. Vocês sabem que o Império Romano era um só. Em 395 eles dividiram o Império Romano em 2 partes para evitar a sua decadência. Mas no ano de 476, o Império Romano do Ocidente desmoronou, porque os germanos, né, onde hoje é a Alemanha, os bárbaros invadiram, teve os vikings, e aí o Império Romano do Ocidente desmoronou, deixa de existir. Mas o Império Romano do Oriente continua existindo. Então o Império Romano do Ocidente cai em 476 e o Império Romano do Oriente continua existindo. O Justiniano foi um grande imperador desse período, que governou ali, né, pessoal, do século 6, 530, 560, onde tem o auge do Império Romano do Oriente, onde ele consegue expandir territórios, tinha um comércio forte, cidades poderosas, a capital era Constantinopla, bem naquela região ali,
que é a passagem entre Ásia e Europa. A porta de entrada da Europa, quando você vinha da Ásia, passava por Constantinopla. Então era uma cidade estratégica. Ali era a divisa da Ásia com a Europa e muitos produtos eles comercializavam com os povos do Oriente Médio, da Ásia, China, Índia. Então durou quase 1000 anos o Império Romano do Oriente, ou Império Bizantino, graças ao comércio, a esse desenvolvimento deles, e o Justiniano marcou esse período de fortalecimento, só que daí eles também sofreram muitos ataques dos árabes, de outros povos, e aí o Império Turco-Otomano invadiu Constantinopla, e aí fundou a nova cidade, Istambul, que hoje, né, faz parte da Turquia, e aí derrubou o Império Romano do Oriente em 1453. Esses são os conteúdos que vocês vão ler, que vocês vão estudar e vão responder a questão no caderno que eu estou pedindo ali no sistema. É isso, pessoal.